Substructs. E estamos apenas eu e o Wagner aqui. Então, vamos aí fazer um pair programming até ver se mais alguém entra. Eu vou começar então. Beleza. Structs. A struct is a collection of fields. Então, declaro o package main, importa funct, e aí tem uma keyword chamada type, que cria criando uma vertex, um type chamado vertex, que é uma struct, que tem um valor, tem um field, um campo x, que é do tipo int, e um outro y, que é do tipo int. E aí tem a função main, que printa essa struct com o valor de 1 e 2. Então, aqui vai atribuir o valor de x1 e y2, que ele segue a ordem que está declarada aqui. Certo. Beleza? Ponto 1 e 2. Beleza. Então, struct fields. Struct fields are accessed using a dot. Então, é o mesmo código, mas aqui no V tem uma linha adicional que é v.x igual a 4. E aí, ao invés de printar o vertex inteiro, ele printa só o valor de V do campo X de V. E vai ser 4, que é o valor que ele setou aqui. Beleza? Beleza. Pointers to structs. Struct fields can be accessed through a struct pointer. To access the field X of a struct when we have the struct pointer P, we could write parênteses, asterisco ou estrela P.x. However, that notation is cumbersome, so the language permits us instead to write just p.x without the explicit reference. Então tem o mesmo código até a parte do struct. Na função main, ele na linha 11, ele cria de novo v, e aí ele atribui para a variável p um ponteiro para v, e aqui ele está te mostrando que você precisaria, em teoria, você precisaria fazer isso para acessar, para desreferenciar o valor, mas como o Google acha isso, não sei, cumbersome, não sei como traduzir isso, mas algo que não é muito bonito. Ele permite que você use direto e ele sabe que, como é um ponteiro, ele vai querer, ele precisa ser desreferenciado antes de ser acessado. E aí ele atribui valor de x, 1 mais 9 zeros, que é 1 milhão, se eu não me engano. E o valor de y continua sendo 2. É isso aí, 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3, 1 milhão, e o valor de 2. Struct literals. A struct literal denotes a newly allocated struct value by listing the values of each field. You can list just a subset of fields by using the name column syntax. And the order of named fields is relevant. The special prefix e comercial returns a pointer to the struct value. Então, x declara a mesma struct, e aí ele declara algumas variáveis, v1, que é exatamente uma struct com o valor 1 e 2. Então, aqui a ordem importa, porque você não está falando qual que é o campo.
Mas aqui nesse caso você poderia, a ordem não importa, ele está setando primeiro, mas você poderia setar só o Y, porque você está passando o name, que no name no caso é o nome do field dentro da struct. Então eu poderia, então vamos printar isso aqui. Então 2 é um ponteiro que é o P, e tem no primeiro para o segundo, o V2 x1 outro valor 0, e o V3 0 e 0, ele são valores implícitos. Então, se eu setasse aqui, por exemplo, Y, não importa que eu não tenha o X vai pegar meu valor default. Vou ficar aqui no meu V2, 0 e 1. Beleza? Claro? Beleza. Uma dúvida aqui? Cara, por enquanto não. Só a questão dos ponteiros mesmo, né? Que é um assunto sempre embaraçoso, É, que não mas é não se, usual, não é, usual, né? Dependendo. mas não se preocupa com isso agora, não. A gente vai entrar em detalhes, não em detalhes, mas vamos mostrar alguns usos de ponteiros e aí vai ficar mais claro. Ah, beleza. Opa, beleza. Então, a gente terminou o struct. Vou começar a raise. Manda bala aí. Bora lá. Arrays. The type NT is an array of n values of type T. The expression var a 10 int. Declare a variable as an array of 10 integers. An array's length is part of its type, so arrays cannot be resized. This seems limiting, but don't worry. Go providers a conventionally a way of work with arrays. Vamos lá. Então, a gente tem a declaração do packed main, importando o funct. Aí, na função main, a gente tem a declaração do array A, de duas posições, do tipo string. A na posição 0 está recebendo um hello, e A na posição 1 está aparecendo, tá recebendo um word. Aí ele está printando essas duas frases na linha 9, tanto o hello quanto o word. Na linha 10, está fazendo um print de A. Aí eu tenho uma outra variável sendo declarada e já inicializada com 6 posições do tipo inteiro, com os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13. E aí ele está printando todos esses números aí na linha 13. Beleza. Qual que é a diferença? Qual é a diferença, ou se existe alguma diferença entre o que vai printar na linha 9 e na linha 10? Aí na linha 9 e na linha 10, é isso que eu fiquei em dúvida. Na linha 9 eu vejo algo mais, eu vejo algo como mais explícito. Eu estou acessando as duas posições. Creio eu que na linha 10 ele vai apresentar. Deixa eu ver. Bom, dois tipos. Na linha 10 ele vai printar só aspas. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver. Então, Eita. o que Nossa. ele printou? Na linha 9 ele printou duas strings, e você está acessando diretamente o valor da variável. Então, isso aqui é uma string e isso aqui também é uma string. E aqui ele está printando um array de duas posições. Então, por isso que ele printou o brackets aqui para você saber que é um array. E aqui ele não Ah, tá. pintou brackets porque são duas strings. Entendi. Então estava errado, então, achando que ele ia printar aspas.
É, Ó, ele só vai pegar o valor direto e imprimir. Então, aqui, por exemplo, se eu fizer isso aqui, funciona? Esquece esse texto aqui. Eu tenho um é, uma rede de 6 posições e tenho 5 inteiros aqui dentro. Funciona? ele vai funciona, só que ao invés dele printar o 11, ele vai prin- não, não funciona. Não? Não, não funciona. Vamos ver. Funcionou. Funcionou. Por que que funcionou? Porque a variável do inteiro tem um tipo para quando é vazio. Então, automaticamente, o que o Google faz? Ele vê que você está passando 5 posições, a posição que sobra, ele assume que vai ser preenchida depois, ou o que quer que seja, ele põe o valor inicial do nulo, que no caso do inteiro é o zero. Ah, beleza. É, Se fosse de string, se fosse um array de string, de 6 posições, que ele, para valor default de string, ele imprimir aspas dupla? vai imprimir em branco, nada. Vai imprimir em branco, nada? É, Tá. Aí booleano false, né? isso. Tá. E float para tipo 0.0. 0 ponto. Tá. Beleza. É, e se eu tentasse fazer isso aqui? Qual que é o próximo primo? 3, Peraí. 7, 11. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa. Bom, eu vou chutar, Thiago. Cara, eu acho que não vai dar certo. Qual que seria? Eu não lembro. Qual que é o próximo primo? É 11, O 13. 13. Não, né? Eu também não lembro qual que é a O lógica 13. do Puta, primo. eu também. É. Eu preciso sempre ver a fórmula de número primo também, cara. E aí, Pita, você Fórmula de sabe? número primo, É, acho que ele é só o primo, é só quando ele é divisível por um e por ele mesmo. boa. Agora, uma Tá aqui, fórmula para fala chegar nele, eu não sei. 15. 15 não, né? É, Então, 15 não, 15 15 é por 5 e por 15 3, é. por 16 também não dá. 17, eu 17. 17. acho. 17. É, 16 não, porque 16 dá por 4, né? 17 não dá por nenhum. Isso 17 não aqui tem. funciona, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou chutar. Eu acho que ele funciona, porém ele vai printar até o 13, porque é só as primeiras 6 posições. Não. Aí ele Ah, fala para deu. você, ó, não dá, eu só tenho 6 posições Ah, reservadas para esse cara aqui, está tentando colocar 7. Por quê? Aqui ele vai reservar todas as posições, as 6 posições de memória. Então, se você não usar uma, é ok. Mas se você tentar colocar uma a mais, lembra que ele falou aqui, arrays cannot be resized. Ou seja, tá. ele nunca vai conseguir crescer, então você não pode colocar um item novo. Certo. Aí você Boa. fala, putz, Go é uma porcaria, né? Não, ainda não. É, vamos lá. Já que o Pita chegou aí, quer participar aí, Pita? para ler isso aí, é isso? Tá meio baixo seu microfone, cara. Tá bem baixo, na verdade, o fone do Deixa eu Alexandre. ver. Peraí. Melhorou alguma coisa? Aí, agora Melhorou, Tá melhorou. igual. melhorou. Melhorou Não, bastante. melhorou. Certo. Então, beleza. An array slices, né? An array has a fixed size. A slice, on the other hand, is dynamically sized.
flexible view into the elements of an array. In practice, slices are much more common than arrays. The type, não sei como fala isso aí, colchetes. T is a slice with elements of type T. A slice is formed by specifying two indices, a low and a high bound, separated by a column. Aí temos lá abre colchetes, low, dois pontos, high. Estamos determinando ali o início e o fim do slice, né? This selects a half open range, which includes the first element, but excludes the last one. The following expression creates a slice which includes elements 1 through 3 of A. Então, a gente tem ali novamente A, abre colchetes 1 de 4. O que ele explicou é que o retorno dessa expressão vai voltar do primeiro do primeiro elemento ao penúltimo elemento, não é isso? Isso, exclude the last one, isso, penúltimo elemento. Então, nesse caso, vai ter de 1 a 3. Não retornando o quarto elemento desse slice. Aí a gente tem o código ali, slices go, tem o package main, import funct, aí tem declaração da função main, a gente faz uma short declaration do primes, aí ele tem uma declaração de é um array, então, se eu tenho o valor definido, é isso? Eu achei que tudo era slice. Na linha 6 é um array. É um array. Então, um array de 6 posições, isso inicializando os valores desse array. Aí na linha 8 a gente tem uma declaração de um slice, porque a gente não tem o tamanho dele pré-determinado. Então, var s slice int, s é um tipo slice int, e aí a gente faz um slice daquele array, que é primes de 1 a 4. E aí, por fim, a gente imprime o valor de S. Isso, o que vai printar aqui em S? Eu acho que vai printar 2, 3 e 5. 2, 3 de 1. Começa em 1, acho que é 2, 3 e 5. 3. Tá. Eu não sabia, não tinha certeza. Se o low era 0, começava no 0, né? Então é isso. Tá. É 3, 5 e 7. Ou seja, você pode fazer de 0 a 4, por exemplo. Aí incluiria o 2. Sempre, qualquer linguagem, até hoje eu sei, é tipo o array ou slice, a primeira posição é sempre 0. Como sei porque o computador faz assim, mas para ele, a primeira posição é sempre 0. 2, 3, 5 e 7. Ali tem uma parte que ele fala, né? Ali coloca ali, includes the first element, but excludes the last one. Então, o último que você passar, por exemplo, 4, acho que é no índice 4, né? 0, 1, 2, 3, 4. Ele vai excluir o 11 e vai pegar o 7. 0, 1, 2, 3. Índice 4, você não, que é o que não conta, ele parou. Beleza. Beleza? Beleza. Vamos ver se eu falo disso, ele vai falar. Ele vai falar. Continua aí, Peter. Slices are like references to arrays. A slice doesn't store any data. It just describes a section of underlying array. Changing the elements of a slice modifies the corresponding elements of its underlying array. Other slices that share the same underlying array will see those changes. A gente tem lá o código slicepointers.go, a declaração do package main na linha 1, na linha 3 a importação do funct.
A linha 5 a declaração da função main. Aí a gente declara a variável names, que é uma array de string, tem os valores John, Paul, George e Ringo. Aí a gente imprime esses nomes, aí define um slice A, que tem o names, né, tem a partir do tem o names de 0 a 2, e o B, que tem também o names, mas de 1 a 3. E aí a gente imprime o A e B, aí o B0, a gente atualiza o valor de B0, então atribui xxx a B0, e aí imprime A e B de novo, imprime names. Então, vamos lá. Como Tem diria uma dúvida aí nesse final aí. o Jack Stripador, vamos por partes. O que vai printar aqui? Aí vai printar todos os nomes. Aí ou na primeiro print, na linha 12? Na linha 12, o que vai printar aqui? Aí vai printar todos os nomes. Eu acho que ele mostra uma chaves e mostra todos os nomes passados. Não vai me mostrar chaves, porque chaves é um map, né? O array é o colchete, né? Então vai. Então, beleza. John, Paul, George, Ringo. O que vai ser A e o que vai ser B aqui? Lá vai ser John e Paul. E o B vai ser Paul e George. Peraí. Eram dois. John e Paul, isso. Aí depois vai ser Paul e George. Isso aí. Aí imprime tudo. Imprime A e imprime B. Vai imprimir duas linhas, cada uma com um valor. Não, vai imprimir uma linha só. Uma só? Acho que vai pôr duas linhas aí. Ele printou duas linhas porque tem esse print Peraí, mas aqui, tá né? estranho. Ah, não, tá certo, tá certo. John e Paul, Paul e George, conforme você falou. Certinho. Pô. E agora, o que vai printar aqui? Aí eu fiquei na dúvida, mano. Mas eu acredito que você tá ali na posição B, porque o B é um slice, tem uma parte. Mas eu acho que o slice, você pode acessar ele com índice também, né? Não tenho certeza. Então Ué, você você estaria pode. atualizando. E isso você pode. Você está fazendo isso para setar o valor lá? Uhum. Aí vai imprimir XXX. Peraí, não, peraí. B é de 1 a 3. Então é XXX e George. Mas Achei tá, o XXX tá e printando George. A e B, cara. A e B são duas Ah, posições é. cada. A, então é John e Paul, igual ao anterior, a gente não fez nenhuma mudança nela. E aí em B, acho que é XXX e George. Acho que é isso. Tá. Alguém discorda? Quer dizer, só tem alguém para É, discordar. cara, eu tô pensando de qualquer forma, ele vai printar o XXX, só que eu não sei o que que ele vai printar depois, entendeu? Então vamos ler lá. Eu vou ler, vamos ver se ajuda você. Slice are like reference to arrays. O que são reference? A gente falou semana passada. Os ponteiros lá. A mesma com uma referência, a mesma coisa com ponteiro. Beleza? Então, a slice does not store any data.
It just describes a section of an underlying array. Changing the elements of a slice modifies the corresponding elements of its underlying array. Other slices that share the same underlying array will see those changes. Vou traduzir usando o meu inglês zoado. Slices são como referências para arrays. Um slice não armazena nenhum dado. Ele apenas descreve uma seção de um array por debaixo, um array que suporta, uma coisa assim. Mudando os elementos de um slice, modifica os elementos do underline do array que está por baixo correspondente. Outros slices que compartilham o mesmo array por debaixo vão ver essas mudanças. Então vamos lá. Qual que é o valor que vai imprimir A e qual que é o valor que vai imprimir B? Bom, o A não modificou. Beleza. John e Paul mesmo. Certo? Não ouvi, desculpa. Acho que John e Paul mesmo, no A. E aí no B, o que você acha aí? Vamos ver, cara. Do B. Vamos ver? Vamos ver, vai. John, Os dois, mano. XXX e Jorge. Ué. Porque slice não contém nenhum dado. Ele apenas é um ponteiro para o array que certo. armazena os dados. Tipo, o slice ele é um tipo Você tá virtual. alterando lá o names, né? Ele não Quando existe. você dá o B0 é names, não é uma cópia, né? E aí agora o que vai printar aqui? Aí você já. Não, aí vai printar. Os 4 nomes, Vai né? printar John, XXX, George e Ringo, né? Acho Isso que é aí. isso. Por quê? A única coisa que a gente fez é pegar o B0, que é a posição 1 do array name, e setar XXX. É isso que a gente fez. Nessa linha aqui. Faz sentido? Sim. Entendeu aí? Sim, sim. Agora Beleza. sim. Beleza. É meio complicadinho mesmo, mas é Acho que assim que na funciona. prática, né, mano? A Talvez parte. talvez tenha um problema para resolver que envolva um array, mas tudo bem, vai interar um array, mas não necessariamente precisa de subpartes desse array, que é como a gente estava exercitando ali, né? Tipo E aí, divide and conquer. Tipo, qualquer algoritmo divide and conquer, você vai pegar um pegar problema o grande, dividir em subarray. subs problemas, mas você ainda vai atualizar aquele problema único que você tem. Sim, Slice literal is like an array literal without the length. Então, a mesma coisa que a gente já falou, né, sobre arrays literals, o slice é a mesma coisa, só que não tem número de posições. Então, aqui, por exemplo, se eu quisesse adicionar uma outra posição, eu faria que igual range e aí a gente volta o novo Q, né? reason search. Se só aquilo ali fosse um array com aquele tanto de posições, não ia dar. Mas aqui a gente consegue adicionar quantas posições a gente quiser.
20, 18, 19, 19 também não dá para dividir por 19. E aqui não tem limite. Posso ir adicionando, ir adicionando, ir adicionando. Mais uma coisa que é importante para saber, deixa eu ver se ele vai falar isso. Slice defaults, length, vai falar, então beleza. Então deixa eu ver se tá perto. Então, literals, então você pode declarar da mesma forma, você não precisa instanciar a variável e depois atribuir o valor. Isso aqui que é o literals. Você já declara o valor que você quer na inicialização da variável. Você não precisa declarar um int vazio depois de adicionando os valores. Slice defaults. Manda aí, Wagner. Bora lá. Slice defaults. When slices, you may omit the high or low bounds to use their defaults instead. The default is 0 for the low bound and the length of the slice for the high bound. For the array, var a brackets 10 to int. These slice expression are equivalent. Tem a do A de 0 a 10. Aí ele declara o A de novo. Essa parte eu não entendi, cara. Bom, vamos lá. The slice expressions are equivalent. Do A ele declara um slice de posição inicial 0 indo até 10. Depois sem a posição inicial indo só até o final. Depois só com o valor inicial. E por último, 2 pontos. Vamos lá agora para o Peraí, quarto. vamos ver se você entendeu essa parte. Tá, de Isso. 10 Na declaração, da declaração. Eu não entendi essa parte, porque assim, se você declara, por exemplo, o valor, você é um array, certo? Não é um slice. Certo. Aí é um array, beleza. Aí ele fala que essa expressão é equivalente. Tá. Ah, tá. Tá todas bom. elas representam a mesma coisa aí, né, nesse caso. Sim, é que Escritas de forma diferente. tá, é porque aí no slice você coloca, por exemplo, o valor inicial e o valor final, né? Aí ele demonstra as possibilidades que você pode fazer isso aí, declarando inicial, final, só inicial e o último eu não entendi, que é esses 2 pontos. Na verdade, faço uma cópia disso, é tudo. Ah, tá. Não importa quantas posições tem. Então, Tem. é a mesma coisa de você declarar 0 ou 10, porque tem 10 posições, mas isso aí se aplicaria para qualquer array. Se tivesse 20 posições, ele pegaria as 20 posições. Às 20. Ah, beleza. Vamos lá. Slice bounds, package main, import funct, função main, declarando e já atribuindo a variável s um slice de int, com os valores 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Aí na variável s, eu estou fazendo um slice pegando da posição 1 até a 4 e estou printando isso aí. Esse é um modo, né, que ele vai pegar, deixa eu ver, 0, 1. Ele vai do 3 até o 7, né, nesse primeiro print, aí na linha 9. Na linha 11, ele vai pegar até o 3, na linha 11, vai printar 2 e 3, né? Aí na linha 14, eu fiquei em dúvida no que ele vai printar. Então, quando não tem o último parâmetro, o que significa?
Olha lá no seu exemplo, o que que representa lá quando ele só tem o inicial. Só o inicial é 0. O zero é o inicial, e aí depois ele põe 2 pontos. O Tá. que que significa que não tem mais? Que ele vai pegar até quanto? Que ele vai pegar tudo. Isso. Tá. Aí vai printar do 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Opa, Espera aí. Desculpa. Do 3 até o 13. boa. Por quê? Porque ele está tirando e está substituindo. Então, essa aqui foi uma pegadinha, na real. E eu nem prestei atenção, né? Mas na real ele está tirando um slice e atribuindo em cima do outro slice. Então, daqui do 1 ao 4, só existe o 3, o 5 e o 7. Aí ele pega até o 2, só existe o 3 e o 5. Ele não está reatribuindo. Isso aí funcionaria do jeito que a gente falou se tivesse assim. Põe outro nome de variável, ao invés de S. Ou coloca outro nome de variável. Mas aí funcionaria do jeito que você falou. Mas você entendeu, né? Porque que printou diferente, né? Beleza. Quebrou porque tem o short É, Ele tá reescrevendo o valor de S com o valor do resultado do slice. Então foi uma pegadinha que também não prestei atenção. Mas deu para ver que slice length and capacity. A slice has both a length and a capacity. The length of a slice is the number of elements it contains. The capacity of a slice is the number of elements in the underlying array, counting from the first element in the slice. The length and capacity of a slice S can be obtained using the expressions len and cap. You can extend a slice length by reslicing it, provided it has sufficient capacity. Try changing one of the slice operations in the example program to extend it beyond its capacity and see what happens. Package main, import func main, atribui para a variável S um slice do tipo inteiro com os valores 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Depois ele faz um slice do começo até a posição 0. E aí printa, chama uma função para pintar o slice, que vai imprimir o tamanho e a capacidade daquele slice, e quais são os valores dentro dele. E depois ele vai atribuir o valor de S de novo, começando da posição 0 até a posição 3. Então, o tamanho do slice vai ser 3, e a capacidade vai ser 3, eu acho, não tenho certeza. Ou então você tira os dois primeiros itens do slice e depois printa ele. Então vamos lá, que eu já me perdi um pouco. Então vamos lá, primeira vez vai ser 6 valores, capacidade 6, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Na segunda ele zera tudo e printa. Aí você vai ter um slice tamanho 0, com a capacidade para 6, aumentar o tamanho para 4. Então é 4 aqui, não é 3. Não, vai 0, começa do 0. Então é 0, 1, 2, 3. Então vai ficar 4. Engraçado que aqui ele não está, ele está reatribuindo o valor. Como ele recupera o valor de S? É porque a gente não está modificando. Não, a gente está modificando. Não entendi isso aqui, não.
Por que que aqui tá 2, 3, 5, 7? Se a gente já tinha zerado ele aqui. É, vai ficar lição de casa. Mas o ponto aqui é que ele vai ter tamanho 4 com capacidade para 6, e aqui você tira mais 2 itens e vai ter o tamanho de 2 com capacidade para 4. Então, qual que é o ponto aqui? A gente está falando que um slice ele cresce automático, mas a gente também falou que um slice ele não guarda valor nenhum, ele só aponta para um array. Quando você cria um slice, você vai falar de, ele vai falar disso. Então, eu não vou avançar. Então, só grava isso aqui, né? Um slice ele tem um len, que é o tamanho, que são quantos valores estão utilizados, e ele tem uma capacidade, quantos valores aquele slice pode armazenar. Mas você não falou que ele pode ser resize, pode, né, ser redimensionado? Falei, a gente vai ver isso já já. Sim, talvez Então, essa é a diferença, né, entre slice e array. Enquanto array você não consegue fazer o resize, do slice você consegue, né? isso. Essa é a única diferença. New slice. The zero value of a slice is null. A new slice has length and capacity of 0 and has no underlying array. Então, se eu olhar aqui, né, é valor 0, a length é 0, capacity 0, e o valor que ele tem é nenhum. Pita, Interessante isso. Eu acho que eu não sabia. pô, cara, de novo E, você, pode você ler? pode. O que que você falou? Eu não O entendi o microfone está ruim? comentário. Não, eu acho que eu não sabia disso. Volta o slide. Que o valor dele era 1000 se eu testasse o valor. Eu achei É, que ao declarar ele era diferente de 1000 já. Ele era vazio, não você 1000 você como poderia ter valor. feito isso Entendi. e não dá. Não dá, né? Se você não declara valor nenhum, ele vai ter. Ah, não dá para fazer assim, né? Porque está usando o var aqui na frente. Então, quando você declara sem atribuir nenhum valor, ele é null. Então, slice, o valor é 1000. Ele- É interessante, é isso que eu acho que eu não sabia. E eu, sem querer, até acho que declarei array em poucas coisas que eu fiz, mas Mas se você sem nem fizer só usar isso, é, slice. ele não é null mais, entendeu? Porque você está Certo, inicializando ele. né? Mas se Certo, o você slice. só declarar, ele Uhum. tem, ele Tá, tem um tá new valor. ainda. Boa, interessante. Não vai, manda lá. Create a slice with make. Slices can be created with the built-in make function. This is how you create dynamically sized arrays. Então, os slices podem ser criados com a função make. E eles podem ter um tamanho dinâmico. The make function allocates a zero array and returns a slice that refers to that array. Então, ele inicializa, né, aloca a quantidade de. Então, a gente tem ali na A, né, um short attribution, e aí usando um make, um slice de int de 5 posições. Ah, dá pra você falar Então, só um pouquinho mais alto, por favor? sim, Tá meio, ou então é, mudar o que você tinha mudado no microfone, que tá meio baixo de novo. não mudei nada. Isso que Ah, eu achei agora tá estranho. bom. Talvez você Ah, movendo ele para mais perto da boca, não sei. tá Melhorou, no. né? Legal. É, aí, então, só para recapitular ali, A atribui make para um slice de int em 5 posições. Aí, to specify a capacity, faz a third argument to make.
Então, para especificar uma capacidade, você passa um terceiro parâmetro, e aí tem lá B, inicializa B, make slice de int, de 0 a 5. Então, ela tem, tá muito interessante isso, acho que eu não sabia. Len, o len é 0 de B e a capacidade dela é 5. Aí você Ah, tem lá depois a tá ruim penúltima de linha. novo, Pita. Penúltima linha. Peraí, deixa eu mudar minha tela aqui. Eu não tô ouvindo nada que você tá falando. Então, eu não mudei nada, mano. Isso que é estranho. Não mudei nada. Não mexi no fone. Peraí, rapidão. Melhorou? Tá um pouquinho melhor. Tá. Penúltima linha lá, B, inicia B, aí ele tem abre colchetes, aí é um slice, né, sem definir o início, que aí vai de 0 até o cap de B, da variável B, que é 5, e aí depois tem o B igual a B de 1 até a última posição. Aí no código makingSlices.go, a gente tem o package main, import funct, aí declara a função main. Lá a gente define uma variável A, que ela é inicializada por um make de um slice int com cinco posições de capacidade. Aí a gente printa o slice A, aí tem uma na verdade a gente faz uma chamada de uma função print slice e passa dois atributos. Um atributo string A e um slice de int. Aí a gente declara a função print slice, que recebe uma variável s string e define uma variável s string, e um x slice int, e aí faz um funct print, que tem ali uma string, len igual a um dígito, não sei se é dígito exatamente, cap, mas é um número. Cap igual %d de novo, e aí por fim %v. E aí uma quebra de linha. E aí os valores que a gente coloca é o S, o len de x, o cap de x e o próprio x. E aí o que vai imprimir é S, então vai imprimir A, isso A, vai imprimir A, aí len de x vai imprimir, eu acho que vai imprimir 0, cap de x vai imprimir 5, porque ele foi uma inicialização. Não, aí. Cara, vou Agora eu fiquei pedir na dúvida. pro Wagner continuar, que não tá dando para ouvir você não, cara. Tá bom. Também. Beleza, o que vai printar aí nessa primeira linha? Ele vai printar o A, que é o string, né, aquele porcentagem S. Uhum. Aí ele vai printar o length, eu acho que ele vai colocar como 1. E ali no cap é 5, Por que que o length é 1? porque eu estou adicionando um elemento que seria o A. Aonde? Ali no print slice, estou passando a string A, chamando a função. Isso. E onde você está adicionando isso dentro do array? Dentro do slice? Deixa eu ver. Não estou adicionando. É, Peraí. a string A é só um parâmetro para a função de print. Ah, tá. É. Não, ele não está adicionando o A, não. Melhorou o fone? Melhorou, tá melhor. Vamos ver se tava bom.
Aí falaram que ia mudar ainda para melhor. Não tava muito bom. É, tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Tô brincando, Peter. Vai, vê aí. Que... Cara, é assim, eu acho que ele vai printar o A, é, aí no length, porcentagem B, no length, eu fiquei em dúvida agora no que vai printar, mas na capacidade é 5. Só no length que eu não sei quando que ele que a vai printar. capacidade é 5? Desculpa, Thiago, não entendi. Por que que a capacidade é 5? Porque ali na variável A eu já estou atribuindo ali um slice int 5 ali, dentro do make. Tá. Peter, quer tentar? Eu acho que tá bom, dá para ouvir? Eu acho Tá. que eu acho que não. Eu acho que né, o primeiro valor é o len. O segundo valor, que é a capacity, a gente não passou na definição do make. Então acho que vai ser o len 5 capacity, aí eu não sei, vou chutar, acho que é 0. Não faz sentido, né? Deve ser 5 também. Len, se o len é. Porque ali, ó, voltando ali na definição do lado esquerdo, no último bloco, B, dois pontos igual make, slice de int, 0 e 5. Eu estou entendendo que só aqui a gente está definindo de fato a capacidade. Aí eu não sei na chamada anterior, ali no bloco cinza de cima, onde define o A, tá vendo? A gente está definindo igual. Já começou a Make, falar slice baixo de de int, novo. sei lá, deve estar com algum problema aqui. Aí, agora você falou alto de novo. Estou no mesmo tom. Sei lá. Então É, desconecta seu microfone ou alguma coisa, porque você começa a falar alto, aí você vai baixando, vai baixando, vai baixando. Aí, tipo, Ô, Thiago, só uma questão. Ali na linha 12, tem como você, por exemplo, tem a linha 13, né? Você tirar. É porque ele pulou a linha depois da vírgula, né? Tem como você deixar tudo numa string só? Tipo assim, tirar a linha 13 e deixar tudo na linha 12. aí é Isso, tem como difícil. fazer isso? É mais fácil, mais difícil de ver, mas tá bom. É? Você acha? Cara, Tá. não tem. O primeiro parâmetro é o S, depois o length é o len de X, depois o cap, o capacity é o cap de X, e depois o valor é X. Não tem segredo essa parte. Tá. Que o que vocês estão apanhando é para entender como é que funciona o make. Olha lá, qual que é o primeiro exemplo que ele deu lá? A, dois pontos igual make, int, vírgula 5. Ele não passou mais nada. E aí ele falou que o length é 5. Então, todas as tentativas falando que o length era diferente de 5 estão erradas. E se você tem um array de tamanho 5, sua capacidade tem que ser no mínimo 5. Se você não especificou nada. Entendeu? Ah, tá. Ele vai zerar. Len 5, Len 5, capacity 5. Os valores tudo zero, porque você não atribuiu valor em lugar nenhum. mas ele inicializa, né? O make faz isso, não faz. Sim, o make Inicializa com inicializa. 0. Sim, por isso está vendo zero. O que vai imprimir aqui? A gente já passou 8 minutos do tempo. Vocês têm tempo para terminar essa ou precisam sair? Tranquilo, para mim pode terminar essa. Também. Então vamos terminar essa parte e a gente finaliza por hoje. O que vai imprimir aqui? Tá. Específico, pega, pega, create, make. Tá vendo? Cara, O vocês não zero estão não. percebendo que os dois primeiros exemplos são exatamente igual aos dois, as duas primeiras linhas do lado esquerdo. Sim, Já está sim. já tá respondido essas duas primeiras.
Então, só que o que eu fiquei em dúvida aqui é, por exemplo, ali no make e tal, ele declarou o int e tem o zero, por exemplo. No de cima, só colocou a capacidade, né? É. Tipo assim, esse zero, o que é esse zero? É tipo, é uma maneira explícita da primeira versão ali na linha 6? Tipo, Não, você declarando ou não, ele vai colocar zero? o que que é o primeiro parâmetro lá na primeira função? O que que é o 5? É o length. Isso. O que que é o primeiro parâmetro da segunda função? É o length também. É o length também. Qual que é o parâmetro da quarta função? O primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro da quarta função. É, do quarto statement lá, do quarto exemplo. Deixa eu ver. É a Ele não... capacidade. É qual? É a capacidade. Não. É o length Não? também. Porque os dois pontos representam alguma coisa. Então, mesmo não estando explícito o valor lá, ele tem um valor lá. Ah, entendi. Acabei de ver. Ele tem Na os dois última, pontos. o que que representa o 1? Um Posição é o índice 1, né? Do Isso, slice. em exato. diante até o fim. Então, qual que é aqui a posição 1 é o tamanho, é o length do array. Aqui, quando você está fazendo slice, não tem nada a ver com isso aqui, beleza? Então, o que que é o primeiro parâmetro? É sempre o length. Isso. Vamos lá. O que que vai printar aqui? Bom, Vai printar sempre, ele vai printar o primeiro B, parâmetro que está passando, que é o S. Beleza, no primeiro caso era o A, aqui vai printar o B. Aí ele vai printar essa string len, que é o tamanho do slice. Qual que é o tamanho do slice? Aqui. tamanho é zero. Tamanho é zero. Vai printar zero. Qual que é a Que é cap- capacidade do slice aqui? 5. 5. Quais vão ser os valores do slice aqui? Tudo zerado. Beleza. Em zero, cap 5, a gente não tem nada. Por quê? Agora eu... porque eu vou tentar explicar. Vai. Ele tem, a gente está definindo, imagina lá, a gente falou de memória, né? A gente está definindo 5 posições, porque ele tem capacidade de 5. Mas se eu Não, estou definindo tamanho zero, eu não coloquei nenhuma, né? Eu não defini nenhuma posição dentro desse slice que eu estou criando com o make. Então, por isso que está mostrando nessa última linha colchetes vazio. Porque eu estou colocando, ele tem zero de tamanho. Mas imagino eu que internamente ele já tem alocado na memória 5 posições para esse slice. vamos lá. Que é um length? Lê aí para mim, Vagnão. The length of a slice is the number of elements it contains. Então, ele fala que Beleza? o tamanho... Tá bom. Então, quantos elementos quantos elementos esse array aqui tem? Esse slice aqui tem? 5. 5. O que que ele vai printar? 5 vezes o zero. Beleza. Qual o tamanho quantos elementos ou qual o tamanho desse slice? 5 também. Não. Qual que é o length? Qual que é o tamanho? Ah, o tamanho é zero. Isso. Quantos itens vai ter dentro desse slice? 5. Não.
Você está falando que o tamanho é 0, quantos itens? Bota lá, vamos lá. Entendi. O que que é, Não tem nada a mais se o o len é que que 0. é, vamos lá, o que que é o length de um slice? Is the number of elements it contains, ou seja, o número de elementos, de itens que o slice contém, beleza? Beleza. Esse cara aqui contém 5 itens, certo? Certo. Esse cara aqui contém 0 itens. Esquece capacity. Ah, tá. Beleza? Beleza. Beleza. Tamanho 5, ele contém 5 itens. Length 0, ele não contém nenhum item. Beleza? Beleza. Ah, tá. E esses 5 aí, mano? Calma. Que 5? Acho que é o da linha O 9, do né? cap, né? Tipo, Que 5, velho? Tava cap, assim. cap 5. Isso, exatamente. Isso aí. Tava Isso assim. aí. Beleza? Certo. Tamanho, uma coisa. Relação com o número de itens. Beleza? Beleza. O que que é a capacidade? Número de elementos adjacentes do array. Fazendo o Contando, quê? contando a partir do primeiro elemento do slice. Beleza. Qual que é o capacity desse aqui? 5 também, né? Acho que era o 5. que a gente tinha Por, visto. por que que você precisa de 5 aqui? Porque tem 5 elementos. Isso, você não vai poder nunca ter uma capacidade menor que a quantidade de elementos que você tem, senão a gente vai entrar naquele problema do array que ele fala slice out of bounds, que não tem mais cara. Qual que é a capacidade desse cara aqui? 5. 5. Beleza? Então, os dois têm a mesma capacidade, um tem valor, então ele tem o tamanho de 5, o outro não tem valor, tem o tamanho de 0. Beleza. Então, como que isso aqui funciona? Lembra que eu falei para vocês que tudo no. Estão vendo o whiteboard? Sim. Beleza. Sim. Não. Tudo no em Go é um array. Quer dizer, o que é um array? O que é um array, Pita? O array é É, um conjunto subsequentes, né? Se você estiver pensando talvez em memória aí, o array é imagino que não sei se você está querendo ouvir, mas é, um array é um conjunto, né, sequencial de De um elementos, né? tipo de elementos de um tipo que você definiu. beleza. Tipo, Então vamos nesse lá. caso aí, os que a gente está vendo é de inteiro. Acho Beleza. que é tão inteligente, viu? O que que é importante, tipo, entender sobre o array? O array, ele precisa necessariamente estar gravado em ordem na memória. Por isso ele é um array, ele tem sequência, que é diferente de um map, por exemplo, que não tem sequência nenhuma. Então, vamos supor que a gente pega e roda um make, esse aqui, capacidade 0 itens e capacidade 5. Vai pegar 1,
2, 3, 4, 5 blocos de memória. E vai falar, tá aí. Você tem o Go. Essa aqui é a sua variável A. Ah, então vou acabar em 10 minutos. Tá tranquilo. Essa aqui é a sua variável A. Beleza. Eu quero guardar um valor aqui. Guardo. Vai guardar o valor aqui. Guardo. Quero guardar outro valor aqui. Eu guardo. Quero guardar outro valor aqui. Eu guardo. Quero guardar outro valor aqui. Eu guardo. Tá? Um array, você não pode mais crescer. Você não pode mais fazer nada. Um slice, você pode crescer. Mas quando o Go detecta que você precisa adicionar mais um item, o que ele faz? Ele vai lá em outro bloco da memória e fala 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso gravar mais um item. Sistema operacional, me dá aí mais um pouco de memória, que só isso aí não dá, não. Aí o que que o sistema operacional vai e faz? Tá bom, pega isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, isso aqui, Go, esse aqui é seu. Aqui, 10. Pode usar aí. O que o Go tem que fazer? Pegar tudo aqueles dados que estavam nesse bloco de memória, copiar agora para cá. Vamos supor que está bem desenhado. Estou copiando cada bloco de memória para cada. Ele tem correspondente aqui. E aí, depois que ele usou 1, 2, 3, 4, 5, ele pode continuar adicionando. 1, 2, 3, 4, adicionando novos itens aqui na memória. Então, ele sempre vai dobrar o tamanho, a capacidade do seu slice. Quando você encher de novo, ele vai te dar um outro slice com 20 posições, com a capacidade de 20 posições, contendo os mesmos 10 itens. Então, é importante saber que há uma cópia de memória aqui, que é bem rápido, mas que, dependendo do tamanho do seu dataset, pode significar um overhead de memória. Então, às vezes, você já inicia o seu slice com uma capacidade grande, se você sabe que você vai ter bastante itens lá. Né? Então, isso é a capacidade. Quantos blocos, quantos pedacinhos de memória o Go te deu para você usar no seu slice. E o length são quantos itens, literalmente, estão sendo utilizados do total de itens que você tem reservado naquele bloco de memória. Ficou claro? Beleza, ficou claro. Legal. Uma coisa, nossa, eu tô aqui imaginando. Então, o Gol, por debaixo dos panos, ele vai sempre vai ficar dobrando esse tamanho para você, né? Sim. Você pega sempre que você declara um array, um slice, ele vai te criar por debaixo dos panos um array com uma capacidade X. Só que o único que pode aumentar, na verdade, ele não pode aumentar, né? Quando você precisa crescer, o que o Go faz por debaixo dos panos? Ele cria outro array com o dobro do tamanho que você tem e copia os blocos de memória que estavam naquele outro array para cá, então você tem o dobro de espaço. Conforme você vai enchendo, ele vai sempre duplicando, 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 para chegar numa hora que você fala, tá, espero que eu pare com esse overhead de memória aí, de ficar copiando e
itens de um bloco de memória para outro, porque um array precisa estar em ordem. Essa é a característica, né, de um array no sistema operacional. Muito legal e tal, mas também muito perigoso, né? Cara, literalmente, tipo, no dia a dia, se você não é um Google da vida que vai lidar com 1 tera ou sei lá, eu acho que o Go, o máximo de memória do Go que fizeram o teste, acho que é 1 tera. 1 tera para um processo só. Nossa. Se você não for usar uns negócios gigantes assim, acho que, cara, se já começar com 1 GB, 2 GB, mesmo em memória, já vai adicionar um overhead grande aí no seu cópia de dados. Então, se você for ter um negócio desse tamanho, que você vai armazenar 1 GB de dados em um array só no seu programa, talvez você se preocupe com isso. Mas, cara, isso é um negócio que é bom você saber, para você entender como o Slice funciona, né? Como o Go gerencia isso por debaixo dos panos. Mas não é algo que você vai se preocupar no dia a dia, não, cara. Pode ficar tranquilo lá, usar seu Slice de boa, fazer os seus append, que o Go é muito eficiente, é muito rápido. Ele foi feito para isso, ele já foi feito pensando nisso. Então, cara, a não ser que você é uma big empresa que tem cara, um dataset gigante em memória, precisa ter esse dataset gigante em memória num array, né? Porque isso é verdade só para um array. O map ele não é organizado assim, a memória ele não precisa estar um do lado do outro, então não tem esse overhead. Mas se você precisar ter um array com esse dataset gigante, você pode começar a ter problemas de latência em memória, em cópia de memória. Mas, cara, de novo, quando você não for um desenvolvedor do produto foda do Google, ou de um produto top do Spotify, ou sei lá, um roteador da Netflix escrito em Go, enquanto não for fazer algo desse tipo, nesse nível de escala, você não vai precisar se preocupar com isso. Bom saber, bom entender como funciona, mas, cara, é aquele negócio que você aprende e só mantém como conhecimento. Ah, legal, cara, muito da hora. Não sabia disso aí, não. Tinha ficado um pouco preocupado, mas legal. Não, não se preocupa não, é só pra você entender realmente o que que é length, o que que é capacity, e que existe essa coisa aí, é, tudo pro Go é um array, então quando você cria, você incrementa, você resize, cara, tô me perdendo nas traduções, quando você precisa mudar o tamanho, aumentar, você precisa entender que esse processo ocorre e que o Go faz para você por debaixo dos panos bem rápido. Mas se um dia você estiver vendo algum problema gigante com cópia de memória, saiba que isso pode estar acontecendo no seu programa, mas eu duvido que vai acontecer. Beleza, galera? Menos de 1 minuto aqui, vai acabar nosso tempo. Valeu aí Valeu, pela presença de vocês. A gente passou da hora, desculpa aí, mas acho que foi interessante. Imagina, foi muito legal. Eu que agradeço aí, pessoal. Muito obrigado aí a valeu. todos. Boa noite. Abraço, boa noite. Obrigado, Valeu. tchau. Tchau, tchau.